e a mágoa profunda que vos atormenta como um sofrimento, para a diminuição das vossas culpas no passado, pedi-lhe que vos abençoe e vos dê sempre a calma refletida das almas prudentes para não exceder o limite traçado pela justa paciência com que deveis viver. Minhas queridas amigas, a vós, sobretudo, que nascestes para a dor, que nascestes para o sofrimento, que viestes a este mundo para dar o exemplo de uma atividade serena e doce e de uma paciência que não se modifica, a vós, sobretudo, eu concito a que vos mantenhais sempre dentro dessa lei que Jesus traçou, amando o seu jugo, porque é suave e o seu peso porque é leve. E assim fazendo, tereis a tranquilidade em vossas almas. Para vós, meus caros irmãos, caracteres varonis, preparados para enfrentar as grandes lutas da vida, vós que sois o esteio das vossas famílias, vós que precisais em qualquer situação demonstrar a força do vosso caráter, a coragem do vosso espírito, a bravura da vossa fé, lembrai-vos sempre de que a calma, a doçura e a paciência não são incompatíveis com a energia máscula de que vos deveis achar possuídos. O tigre é uma fera e por isso não se doma, o leão não tem razão para desanimar e por isso tem, apenas, este atributo, é bravo. Mas isto é a fera, isto é o animal indomável. O homem é um ser pensante, formado por Deus para a vida, para a luz, para o raciocínio, para a fé. O homem deve aliar aos sentimentos de uma coragem que não se altera, a doçura, a mansidão e a paciência. Quem não cede a um conselho sensato, paciente e doce? Quem não reconhece o direito que assiste àquele que, cheio de razão, aconselha, porém, com vontade firme e serena, que aponta o caminho do dever? Ninguém. Mas, quem é que se pôde curvar submisso a uma vontade imperiosa, que ordena e não admite discussão, que subjuga, que impera violenta, que deprime, que avassala e que não reconhece o direito de defesa? Ninguém. Somente o fraco, o débil, pela incapacidade do seu espírito. A infância é fácil dominar assim, porque a infância, ordinariamente, é inocente e não sabe refletir. Mas, quando os primeiros assomos da razão se fazem sentir, quem é que gosta desse absolutismo imperioso que sufoca o sentimento alheio que crava espinhos no mais delicado dos corações? Por isso, a vós também, caríssimos irmãos e amados, a vós que estáis sempre na vanguarda de todas as situações difíceis, a vós, a quem o país primeiro chama quando a pátria está em perigo, a vós que afrontais os perigos da guerra, eu digo: a doçura e a paciência convencem muito mais do que a cólera indomável. Assim, homens e mulheres, treinados nesse espírito de doce paciência, de benemerência cristã, afastai por completo de vossas almas esses assomos, esses impulsos de cólera que servem unicamente para demonstrar a imperfeição dos vossos espíritos, porque, quando vos exaltais, quando pensais fazer tremer os outros pela arrogância das vossas expressões, não podeis ver, muitas vezes, a piedade oculta sob aquele manto de reserva, que a vossa fúria, no momento, não deixa descobrir. É a pena, é a piedade, que muitas vezes faz calar aqueles que vós julgais cobardes diante de vós. Nunca vos arrependais, minhas queridas amigas, de serdes meigas, suaves, doces e serenas, abolindo do vosso meio esses assomos prejudiciais de cólera que difamam o caráter, defeituam a razão, sujam o entendimento e vos transformam em criaturas mal educadas e sem fé. Outros sim, de passagem, devo dizer, não para todos, mas para alguém que, certamente, compreenderá a ilusão destas palavras. Nunca suponhas, criatura que me ouves, que alguém que já partiu de perto de ti, te influencia para que não prossigas no desideratum a que te tinhas destinado. Nunca suponhas que a influência da ciente que deves às resoluções infelizes que tens tomado. Essas resoluções não partem daquele espírito. Aquele espírito, que principiou a sua carreira na terra e que a concluiu com tanto brilho, com tanto fulgor, prossegue no além, prossegue da mesma forma,
desferindo acordes suavíssimos na orquestra celestial. Esse grande espírito prossegue em sua carreira musical, prossegue entoando hinos e louvores àquele que é também o maior artista de todo o universo. Esse espírito não pediu essa defesa, por isso é justo que se lhe faça. Em absoluto não tem culpa dessas resoluções partidas unicamente da fragilidade de teu próprio espírito. Esse espírito prossegue, tu estacionaste quando devias prosseguir. Esse espírito não estacionou, ele prossegue. Eis as palavras partidas de um coração amigo, partidas de um espírito que, acompanhando os passos da mocidade, gosta sempre de encaminhá-la pela linha santa do dever e da virtude. Em absoluto não vejas nestas palavras qualquer pensamento oculto, que vá ferir melindres. Em absoluto não penses assim. É apenas isso, um conselho partido de quem, do alto, pedindo por suas amiguinhas da terra, embora não seja por elas reconhecida, vê o que se passa no interior dos lares. E para o bem, para a felicidade e tranquilidade desse espírito, repito, em absoluto não influem para que as coisas se passem como se estão passando. Agora, que a paz bendita do Criador de todos os mundos fique convosco, convosco perdure, convosco permaneça, para que a felicidade completa possa penetrar em vossos espíritos hoje e sempre. Célia. A cruz do Senhor. A paz do Senhor Jesus repouse entre vós. Ergamos, meus queridos irmãos e amigos, um pensamento remoto à cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus. A cruz do meu Senhor. A cruz bendita do Cordeiro Imaculado de Deus que deixou a vida para retomá-la com maior glória e com maior luz. A cruz do meu Senhor, amparo de todos os tristes e desventurados na terra. A cruz do meu Senhor, forma luminosa do amor de Deus, manifestada ao homem para o resgate de todo o pecado na terra. A cruz, instrumento de ignomínia no passado, onde tantos malfeitores deixaram o último alento, depois abençoada e redimida pelo sangue bendito do Salvador da humanidade. A cruz bendita do Senhor, fonte de redenção e bênçãos para todo pecador contrito e arrependido dos seus crimes. A cruz neste momento define do alto do Calvário a forma negra e estupenda do pecado redimido por Jesus, tornando-se luminosa e clarividente, apontando em seus braços abertos, de um lado a redenção e de outro lado a salvação. A cruz bendita do Senhor, lenho pesado que o Cordeiro de Deus carregou sobre os ombros, subindo com ela a escarpada aguda do Gólgota. A cruz representa o pecado do homem extinto pelo sangue precioso de Jesus. A cruz tornou-se, desde então, motivo de adoração e símbolo de conforto e esperança para o desviado da justiça. Não há réprobos, meus amigos, diante de Deus, adiante dos homens. Não são os doentes do corpo que necessitam de médico. Como não hão de precisar os doentes da alma do socorro daquele que é santo e bom. Não há réprobos no mundo. Há criaturas pecaminosas, fracas, atiradas na treva, contaminando-se nas impurezas, enchendo-se de pecados, de podridão, de erro, de vício. Não há réprobos na terra. Há fracos, há combalidos, há infortunados, desgraçados, miserandos, pobres de pão e de luz. Não há réprobos na terra. Há criaturas afastadas do amor divino. Há criaturas voluntariamente afastadas da luz que é Jesus. Deus não poderia criar criaturas perfeitas, determinadas para a luz, e ao mesmo tempo criaturas ínfimas, nauseabundas, preparadas para o lodaçal do vício. Deus não poderia ser assim parcial. A justiça e a misericórdia divina são de tal forma aliadas que Deus, para castigar o pecado, poupa o pecador, e poupa dando-lhe a esperança de um resgate dos seus crimes, para o benefício completo do seu espírito. Salve, cruz bendita! Tu, que aparentemente castigas o pecador, tu, que quantas vezes és o fardo pesado que o homem carrega sobre os ombros e que dele não se pode livrar, tu, cruz bendita, és o farol que aponta à criatura perdida o caminho para a redenção. Figurai uma criatura perdida neste vale de lágrimas,
em meio dos vícios, em meio da podridão deste mundo, sem caminho para a virtude, porque o homem não se resguarda do vício que afeta a alma, e se regozija com o prazer de ver o seu companheiro mais fraco dentro dele, mas foge quando a impureza contamina o seu corpo. Da impureza da alma ele não foge. Ele tem pavor às moléstias que têm contágio. Ele tem pavor das chagas do leproso, ele foge do contágio do tuberculoso, ele foge de tudo quanto possa afetar a sua própria integridade. Mas do asqueroso de espírito, prefere um homem não fugir, porque entende que ali não há contágio. Mas meus caros amigos, há contágio, há grande contágio. A impureza contamina o espírito. Se vós desejais ter um caráter impoluto, fugi dos companheiros viciados. Quando menos pensardes estareis metidos em meio das suas impurezas, de suas imperfeições, e lá ficareis como moscas nas teias das aranhas. Fugi, meus amigos, do vício, fugi do que é mal. Lembrai-vos, sempre da cruz luminosa de Jesus, cruz que em seus braços recebeu o corpo amantíssimo do Salvador do mundo. Abraçai-vos também a essa cruz, deixando que nela seja lavado o vosso pecado, para que a vossa alma possa ressurgir limpa, quando tiver de apresentar-se no último dia. Bendita seja a cruz do meu Senhor. Bendita seja a luminosidade que dela se expande por todo o orbe terreno. A vós, minhas amadas, uma prece em favor daqueles que ainda não sabem compreender a grandeza do sacrifício da cruz. Se os homens soubessem amar a cruz de Jesus, se os homens soubessem compreender o amor santíssimo que nela se transfigura, os homens se amariam talvez, e o mundo que devia ser luminoso, não seria esse mundo cheio de sangue, cheio de dor, vale desesperador em que se debatem pobres corpos espedaçados e onde as almas partem perturbadas por esse além que não conhecem. Se os homens soubessem amar a cruz do Salvador, tudo fariam por amor daquele que se sacrificou pela humanidade inteira. Pois se foi pelos impuros, pelo maus que Jesus baixou à terra, como podes tu, criatura imperfeita, odiar aqueles por quem Jesus se sacrificou? Acaso não serás tu também um deles? Meus amigos, orai sempre, orai muito, para que a cruz do Cristo seja compreendida pelo homem, a fim de que, um dia, ele próprio, jogue sobre ela o seu pecado e ressurja a luminosidade para receber a luz que Deus lhe tem prometido. Paz na terra. Que assim seja feito. Célia. Comemoração do 7º aniversário do Asilo Espírita João Evangelista. Deus seja louvado nesta casa. O amor de Jesus habite em todos os corações para iluminá-los e enchê-los do fogo eterno que abrasa as almas do santo amor fraterno. A súplica dos vossos lábios, neste instante, é que um estreito e forte laço vos prenda ao coração do vosso guia. Pois bem, um laço estreito significa um laço preso, justo, íntimo, perene, constante e forte. Estreito significa, também, seguro, permanente, inapagável e, por conseguinte, amável. Para que esse laço estreito vos prenda ao coração do vosso guia, é necessário que vós guardeis também nos vossos corações as recomendações deixadas pelo Divino Mestre àqueles que foram seus discípulos na terra. Enchei os vossos corações de humildade, enchei-os de amor fraterno, enchei-os de caridade e piedade verdadeiramente cristãs, e tereis o vosso coração preso nesse laço estreito que acabastes de cantar, ao coração do vosso guia. Mas sabei bem, quanto mais vos amardes umas outras, mais esse laço se tornará estreito, e quando o sentimento de inveja, malícia ou separatividade penetra em vossos corações, o laço se afrouxa. Assim, pois, minhas queridas e devotadas amiguinhas, perscrutando o íntimo dos vossos sentimentos, eu vos dou mais uma vez o conselho paterno de que sou devedor perante vós. Não consintais que o mais leve estremecimento arrefeça a chama do amor com que vos deveis amar umas às outras, porquanto quanto mais estreita for a estima que vos consagrardes mutuamente, tanto mais estreito será o laço que a vós me prenderá, e quando,
Por qualquer pensamento menos digno vos afastardes umas das outras, mais afastados sentir-me-ei de vós e mais largo se tornará esse laço que desejais estreito. Assim, pois, guardai, cada uma de vós, este conselho, porque vós compreendeis perfeitamente a quem o toca neste instante. A paz do Senhor é o elemento de segurança de todas as almas. Aquele que guarda dentro do seu peito, como relíquia sagrada a paz bendita do Salvador, esse sentirá o seu amor dentro de si mesmo. Que valem as riquezas da terra, que valem as grandezas, que valem os tipos hierárquicos, que vale a nobreza que o homem tanto aspira, que vale a fortuna, sem essa paz interior. Por outro lado, que valor tem aquilo que o homem chama a desgraça, tristeza, infortúnio, a morte até, se a paz de Jesus habita no coração do homem? Os mártires do cristianismo passaram os maiores tormentos, foram sacrificados, foram entregues às feras, foram queimados em fogueiras e a paz de Cristo jamais os abandonou. Mas, por quê? Porque eles tinham verdadeiramente dentro de si acesa essa fornalha permanente que é o amor cristão. Aprendei, filhas minhas, e aprendei, meus queridos amigos, nada mais sublime do que o amor com que vos amardes uns aos outros. E, se assim o fizerdes, se não entretiverdes dentro do vosso coração o sentimento de ódio por qualquer dos vossos semelhantes, os vossos guias espirituais se rejubilarão, terão íntima satisfação em vos amar, se afinal de contas vos mantiverdes dentro da linha traçada por Jesus para a caminhada que conduz ao infinito. Quem viveu perto da divindade, pode vos afirmar com toda a segurança, nada mais sublime, nada mais nobre e consolador do que essa paz bendita que Jesus deixou quando partiu deste mundo e que este mundo não compreendeu. Pois bem, dentro destas pequenas paredes, dentro desse recinto modesto que a mão do homem infelizmente não procura reerguer, dentro desse recinto, pode haver a eterna paz duradoura, trazida por Jesus às criaturas fiéis, e vós, pequeno rebanho trazido confiantemente para este lar, que sois motivo de desvelo de tal alcance que não podeis compreender, porque essa espécie de amor o mundo não entende, vós que sois a preocupação constante de criaturas dedicadas à causa do Senhor, vós que sois o pensamento contínuo de quem podia, se quisesse, ver-se livre dessa obrigação, vós que podeis dar prazeres ou dores, que podeis produzir lágrimas ou risos, que podeis povoar uma vida de felicidade, ou, talvez, enchê-la de amargura, vós, filhas minhas, aprendei cedo a conhecer a chave que abre a porta dos arcanos celestiais. Essa chave é a pequenina e contém apenas 5 letras, aliás 4 e um acento insignificante. Essa chave abre a porta do templo da caridade. Quanto mais vos amardes umas às outras, tanto mais vos aproximareis do Divino Mestre, e se quereis dar motivo de alegria, se quereis dar motivo de prazer aos que vos cercam, bem como ao vosso diretor espiritual, mais uma vez repito, amai-vos umas às outras. Que a paz bendita do Salvador de todos os mundos repouse sobre as vossas almas, não somente enchendo-as de luz e amor, mas que delas se irradiando preencha todo o ambiente terreno, a fim de que o mundo, um dia, compreenda o verdadeiro amor daquele que não poupou a sua vida para que o homem conseguisse realizar esse ideal. Mais uma vez, glória seja dada a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. João Evangelista. A demonstração à doutrina do Mestre. Graças a Deus, infinito e bom em sua alta misericórdia, Pai amoroso e bom que olha sempre para os seus filhos, no alto da sua santa glória. Graças a esse Deus misericordioso e bom que, perdoando a fraqueza humana, concita a amar o seu próximo, para que dele se aproxime. Bendito seja por todos os séculos o nome sacratíssimo de Jesus, traço de união entre Deus e o homem. Bendito seja esse cofre sacrossanto de amor e graça que tão fartamente derrama bênçãos sobre os seus filhos na terra, perdoando a sua ingratidão, perdoando as suas imperfeições, sem se magoar com a sua falta de amor.
Bendito seja o Cristo de Deus, que veio ao mundo para ensinar ao homem o catecismo do amor. Humanidade ingrata, infiel, humanidade sofredora, dolorosamente sofredora, padeces muito justamente a consequência dos teus grandes erros. Sofres, soluças, és martirizada moralmente, porque dentro de ti não existe aquele sentimento nobilíssimo que exalta a criatura, elevando-a do pó às grandes alturas. Não. A humanidade não sabe amar. A humanidade, envolta nos crimes do passado, não procura reabilitação no presente. A humanidade, cheia daqueles grandes erros do paganismo antigo, ainda cheia daquela idolatria pagã, não consegue espiritualizar-se. É sempre o amor bestial, a procurar nas paixões a satisfação do seu prazer, a não compreender a excelsitude sentimento que se chama amor, a procurar macular com a barba viscosa das suas suspeições miseráveis o sentimento justo e bom que habita no coração dos seus irmãos, e que a eles muitas vezes impressiona. A humanidade não conhece Jesus. A humanidade venera Jesus com outro gênero de devotamento, porque não pode achar o que corrigir na sua excelsa doutrina, mas daí, exatamente, a demonstrá-lo praticamente, certo que até aí vai muito. Se pedirem à humanidade um discurso florido, entusiasta sobre a doutrina do Divino Mestre, não faltarão oradores sacros, para ocuparem as tribunas, e em palavras e fulgor salientar, exaltar os méritos do Divino Mestre. Mas, encontrar o pastor que dê à ovelha o seu regaço, que a ponha sobre os seus ombros e do aprisco a traga ao redil, dificilmente encontrareis. Oradores fluentes não faltam, pastores solícitos, bem poucos. A doutrina sagrada do Divino Mestre exige uma demonstração. Não é somente a teoria, a explicação dos feitos do Divino Mestre que deve ser posta a lume, em face do povo. É preciso a demonstração positiva em atos confirmados que não padecem a menor dúvida. É preciso o amor convertido em ações, amor que se aproxime do lodaçal do crime, do velho e da criança, para o benefício do necessitado, dizendo ao velho: toma o agasalho que o frio chegou, e dando à criança o carinho materno de um coração amigo que a ampare, que a acaricie, que lhe ministre estima, e ao mendigo o conforto que não tem em seu tugúrio. Assim, meus amigos, sereis discípulos de Jesus, mas enquanto a maledicência pairar em vosso meio, enquanto a vossa língua não souber poupar a desgraça alheia, enquanto a separatividade se der entre próprios irmãos, enquanto não souberdes tolerar as fraquezas alheias e vos tornardes juiz, como se nada tivesseis a apontar de mal em vossas próprias consciências, enquanto assim for, podereis ser tudo, menos cristãos. Cristianismo é amor, cristianismo é humildade, cristianismo é caridade. Desfraudai, pois, em vosso meio, esse estandarte bendito e estreitai-vos num amplexo eterno, amando-vos uns aos outros, como Jesus quer que vos ameis. Que a paz do Salvador fique em vosso meio. João Evangelista. A quem mais amou Jesus? Luz, meus amigos, paz meus irmãos. Amigos são todos aqueles que entre si são vinculados pela lei áurea do amor do próximo. Amigos são todos aqueles que irmanam em pensamento e que se consagram reciprocamente sentimentos cordiais de estima, dedicação e caridade. Inimigos são todos aqueles que, não professando amor, não compreendendo o alcance desse preceito ditado pelo próprio Criador, resvalam pelo declive sinuoso do ódio, enchendo-se desse sentimento a tal ponto que não têm a menor noção do que é fazer bem, antes apuram a mentalidade na capacidade de destruir e produzir mal. Um amigo é um irmão, um amigo é todo aquele que não conhece obstáculos para realizar uma ação boa em proveito de alguém. Um inimigo é o expoente exatamente oposto a essa maneira de ser e proceder. Amigos teve os Jesus, inimigos também. Amigos foram todos aqueles que o acompanharam na curta existência planetária, seguindo dedicadamente da Terra ao Calvário. Mas inimigos de sobra teve o Divino Mestre.
Inimigos foram todos aqueles que maquinaram a destruição do seu corpo, porque não puderam destruir o seu espírito. Inimigos foram todos aqueles que procuraram destruir a obra monumental que ele veio criar entre os homens. Amigos foram aqueles que derramaram lágrimas em sua via crucis. Inimigos foram aqueles que o crucificaram numa cruz. A quem amou mais o Divino Mestre, aos seus amigos ou aos seus inimigos? Parece um paradoxo essa pergunta, parece um contrassenso, parece um desarrazoado e insensato trazer essa questão diante de vós, mas eu repito-a quem amou mais Jesus, aos seus amigos, ou aos seus inimigos? Os amigos eram os seus apóstolos, dedicados, embora fracos porque eram homens. Amiga era a sua dedicada mãe, cujo coração cruciado de dor foi testemunha da sua paixão. Amigo era o patriarca que o tomou do berço e lhe deu a educação da infância. Amigos eram todos aqueles que lhe seguiam os passos, procurando ouvi-lo com os seus ouvidos, com a sua assistência, com o seu carinho, como Marta, Maria e Lázaro. Amigos foram todos estes, mas estes, na sua dedicação incansável, no seu amor extraordinário, seriam capazes de motivar a subida ao Calvário jamais. Que então? Os seus inimigos, os seus algozes. E estes tiveram de ouvir do alto do Calvário a palavra sublime que culminou no mais imaculado amor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por conseguinte, meus caros amigos, foram os pecados dos inimigos que levaram à cruz do Calvário o Salvador da humanidade, a prova mais evidente de um amor sobrenatural, porque aquele que nem a sua vida poupa para salvar alguém, demonstra claramente o mais acendrado amor que jamais pudesse viver num coração. Por conseguinte, meus caros amigos, chegamos ao ponto de dizer: Jesus amou mais aos seus inimigos. Dá essa impressão. Mas, meus caros amigos, a conclusão final, o corolário final de tudo isto é o seguinte: é que Jesus não era inimigo de ninguém. Ele teve inimigos, é certo, mas não se tornou inimigo de ninguém. Por conseguinte, só teve amigos, amou a todos. Amou os bons, amou os maus, amou os criminosos, os rebeldes, amou os perjuros, amou a toda classe de homens. Eles foram seus inimigos, mas ele não foi inimigo de ninguém. Ora, meus caros amigos, quando se vê apresentar questões como esta de hoje, se o teu inimigo estiver em perigo salvo ou não, que resposta acode pronta, imediatamente, a quem já não passou o que teria de dizer? A resposta é a seguinte: meu amigo, não te habitues a ver no criminoso um malfeitor. Não te habitues a ver naquele que te ultrajou um inimigo. Faze-lhe todo o bem que puderes, e se a sua vida necessita de qualquer coisa que de ti depende, faz esta coisa. Não se horrorize o homem por esta intuição, ela não parte do nível da terra, do meio ambiente, parte do excelso modelo que Deus pôs diante dos homens para ser imitado, copiado, aprendido. O corolário que se depreende de tudo isto, que fecha inteiro esse conjunto de asserções em volta de um tema, o corolário é o seguinte: seguir à risca o mandamento de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Calculai, portanto, meus queridos amigos, o que padece um espírito que vos dirige, que acompanha passo a passo a vossa evolução, que haja até certo ponto responsável pela orientação da vossa fé. Calculai essa mágoa, essa dor, quando entre os homens vê essa separatividade por qualquer coisa insignificante. Esse modo de viver superior a todos os outros, como se alguém no mundo passasse isento de pecado. Esse modo de encarar os erros, as faltas dos semelhantes sempre de uma maneira cruel, causticante, venenosa, enquanto que as suas próprias faltas ficam como que empanadas por uma nuvem que não as deixa ver claro. Vós não podeis calcular porque ainda estáis neste plano da vida onde o próprio ouro precisa de toque para se poder saber se é verdadeiro, onde até a própria virtude precisa ser respeitada, acatada por outras forças muitas vezes opostas a ela, para que não se prejudique, contaminada pela suspeita injuriosa que anda em volta dos homens da época.
Meus caros amigos, quando aqui estiverdes, quando deste plano vós puderdes lançar um olhar sobre as coisas da terra, vereis então que a tristeza empana o olhar e a dor constrange o coração. A mágoa obscurece o pensamento, a tristeza possa-se do espírito, ao ver na terra que Deus lhe deu para escola, para aprendizagem tão fora do seu caminho, tão amiga de separatividades. O mundo, meus amigos, deve ser uma colmeia magnífica onde todas as abelhas constroem o mel precioso para a alimentação de todos, e nesta colmeia magnífica que se realizam os grandes pensamentos para a construção de obras como esta que vedes. Mas se esta obra não se dilata, se não aumenta proporcionalmente a espiritualidade de que se compõe, então é porque vos mesmos, meus caros amigos, assim enterrais os vossos ideais no círculo estreito que traçais para crisolardes os vossos corpos, e com eles muitos outros corpos mais, porque os espíritos vós não conseguis prender, mas os corpos ficam segregados, encarcerados nesse círculo estreito fora do qual não podem agir. A caridade se dilata, a esperança é interminável e a fé é o baluarte firme. Que estes três fundamentos vos sustentem e vos amparem sempre e sejam o esteio das vossas vidas para a ventura de todos vós e para a esperança em Jesus, a luz de vós todos. Neri. União. Bendito e louvado seja o sangue precioso do meu Jesus que lava todo o pecado. Bendito e louvado seja o amor puríssimo de Jesus à criatura, que o eleva até a altura de Filho de Deus. Bendito seja o Cordeiro Imaculado, o Divino Mestre, que se aproxima da criatura humana para resgatá-la do sorvedouro das paixões e transformá-la em anjo de luz. Bendita e louvada seja a graça do Senhor, que povoou os imensos mundos de habitantes luminosos, diáfanos, sádios, instrutores, caridosos e justos, ao mesmo tempo que povoou os mundos inferiores de seres que, um dia, alcançarão a glória após o cumprimento das suas provas. Meus queridos irmãos, há uma ligação estreita entre todos os mundos, há uma ligação belíssima, formada pela mão do Todo-Poderoso em unir a Terra aos mundos superiores. Nada se passa no vosso planeta que não seja repercutido no além. Não há grito, não há dor, não há alegria, que não encontre o seu correspondente nas camadas astrais desse infinito que vós não conheceis. É tão pequenino o vosso mundo. Nele se agitam, no entanto, tão variados sentimentos e sentimentos tão opostos àqueles que aqui veio implantar o Salvador, o Divino Jesus. É tão pequenino o vosso mundo. E, no entanto, nele cabe tão grande legião, tão grande enxame, tão grande soma de paixões desenvoltas, formidáveis, cujo alcance nem vos mesmos que as fomentais podeis compreender. Esse infinito é tão grande. Há tanta maravilha, há tanta luz, há tanta beleza, há tanto encanto, há tanta virtude por esse infinito enorme que a vossa mente não abriga. E é nesse pensar que a criatura humana abre mão de todos esses privilégios, e retarda, propositalmente, a sua chegada a esse mundo luminoso. Sim, meus amigos, todos nós temos de partir um dia, todos nós que aqui estamos entre vós, viajamos, todos nós que hoje habitamos nesse Éden que o Divino Mestre nos veio preparar, passamos pelo crisol do sofrimento, passamos pela amargura terrena, pelos desgostos íntimos, pelo sofrer amargo, pela dor delirante, mas aqui estamos. Onde está o sofrimento? Já lá se foi, Deus já lhe pôs o ponto final, e agora calculai a nossa mágoa, a nossa tristeza quando vos vemos rejeitar a única tábua de salvação que vos pode trazer até nós. Meus caros amigos e minhas amigas, vós deveis, antes de tudo, não perder jamais da vossa mente a imagem fulgurante, suave e doce do divino Rabi da Galileia, ele o Filho de Deus, o puro, o imaculado e santo, sem mancha, sequer, sol de justiça, expressão máxima da verdade, expoente culminante de toda a luz, de toda a sabedoria, de toda a ciência, de toda a caridade. Ele viveu em vosso meio e se aproximou do pecador,
pensou-lhe as feridas, tocou-lhes, sarou-as caridoso, amparou em seus braços e, não contente com tudo isto, culminou no Calvário, entregando a sua vida nas mãos dos homens. Vós, meus caros amigos, rejeitais a lei salvadora do Cristo e depois ainda dizeis que o amais. Não, meus amigos. Será mais belo, será mais verdadeiro, será mais direito, será mais justo, enfim, que tenhais a coragem de dizer: nós não amamos Jesus. Não aceitamos o seu sacrifício, não cremos no seu amor. Será mais verdadeiro. Porque amá-lo e pisar aos pés os seus conselhos é indigno e para ele é cruciante. Todas as vezes que o vosso grito aflitivo apela para nós, todas as vezes que o vosso espírito, na ânsia da caridade de Deus, apela para qualquer de nós, incontinente, a voz do divino Cordeiro de Deus ordena que nós desçamos e venhamos amparar a vossa fraqueza, e venhamos consolar-vos nas vossas aflições. Imediatamente um fluido suave de amor e graça vos envolve, e vós sentis o alívio imediato nas vossas grandes dores, mas isso é enquanto o sofrimento vos caustica, é enquanto a dor faz vibrar a corda do vosso sentimento, é enquanto a lágrima cai dos vossos olhos e rola nas vossas faces, mas no momento que a caridade de Jesus afasta esses maiores sofrimentos, eis que as paixões se revoluteiam novamente. Eis que se convulsionam dentro de vós aqueles mesmos sentimentos cuja fogueira nós apagamos, eis que ressuscita novamente toda a impetuosidade do vosso ser e vós demonstrais, então que fracos, acabrunhados, sofredores, sois cristãos, enquanto que aliviados, quando devíeis ser gratos, é exatamente quando menos pensais no bondoso Cordeiro de Deus. Não, meus caros amigos. Ainda um apelo para a vossa consciência, ainda um chamado para a região da luz, ainda um brado, ainda mais uma vez o chamado precioso daqueles que vos amam, apesar de toda a vossa ingratidão, ainda uma vez um apelo, meus caros amigos, perdoai, perdoai sempre. Lembrai-vos de que com a medida com que vós souberdes aceitar o perdão, com essa mesma sereis medidos. Com a medida em que se expande a vossa caridade, com essa mesma anualhã se expandirá sobre vós essa caridade e, por conseguinte, é um dar para receber. Não sejais avaros da misericórdia divina, de Deus recebei e transmitia. Agora, e ainda uma vez vos concito, firmeza nos vossos postos, coragem e amparo uns para com os outros, firmeza nas vossas posições de sentinelas vigilantes. Vós bem sabeis, meus queridos amigos, especialmente vós, minhas queridas irmãs, que o inimigo ronda a fortaleza. A fortaleza é a prática do bem, a caridade que se recebe e se fica induzido a espalhar por toda a imensidade da vossa terra, a caridade que se espalha em esmola espiritual. A caridade que se espalha, que se semeia em caridade física e avassala todo esse mundo. Que se irradia e é emitida pela verdade é o amor cristão, que se irradia deste pequeno núcleo de criaturas humildes. Alerta, porque se um soldado deserta a fortaleza ficará sem guarda. Sede unidos e a mão de Deus estará sobre vós. Desmembrados, separados, desfalecidos, fracos, dareis ganho de causa ao inimigo da treva que não sabe e não cogita de meio algum mais eficiente do que este para os homens, a separatividade. Esta será a ordem maior a ser seguida para quem da treva observa a marcha do progresso, para quem se retorce em amargo de vingança e ao mesmo tempo em remorso pelo triunfo do bem. A separatividade será o golpe fulminante no amor cristão que aqui deve reinar. Portanto, pelo amor daqueles que não podem ser esquecidos, pelo amor daqueles espíritos que foram escolhidos, e pelo amor desses que foram criados para serem bem recebidos e nunca para serem espezinhados, tende para com os vossos adversários, o amor que o Divino Mestre tem por vós, e que a sua paz bendita repouse em vós, vos encha, vos cubra de bênçãos e vos dê calma e paciência, e vos inspire naquele grande amor que o levou a sacrificar a própria vida em benefício dos culpados. Paz em Jesus com todos vós.
Luz do Divino Mestre esclareça as vossas mentes. Sede felizes e sede religiosos. Célia. Apostos. A paz divina do Salvador esteja convosco. Meus amigos, a comunicação de hoje vos vem trazer animação, coragem e fé. Vós sabeis que existe entre os dois mundos, como foi dito há bem pouco, uma correspondência de sentimentos e solidariedade fraterna, respondendo a cada vibração igual. Tal seja a afinidade do vosso pensamento, tais serão as respostas dos espíritos afins. Tal seja a corrente que leve os vossos sentimentos para o além, tal será a resposta que de lá vos venha. As obras como esta necessitam da colaboração constante dos dois planos da vida. O cérebro pensa, o braço executa. É assim o homem. O espírito dirige. A criatura humana age. Por vezes as ordens vêm diretas do além, mas é preferível que venham sempre em primeiro plano as intuições, porque a intuição se adapta de tal forma na mentalidade humana, que fácil é o indivíduo assimilá-la, descrevê-la e adaptá-la. Em geral o homem é intuitivo. Os médiuns que possuem mediunidades várias, ordinariamente não são fortes nas intuições, o que não impede de serem os melhores médiuns. Mas o homem que não dispõe de faculdades mediúnicas visíveis, tem o dom da intuição, pelo qual os espíritos dirigentes lhes comunicam os seus próprios planos, lhes transmitem as suas próprias ideias. A situação em que vos encontrais é uma destas. Meditai, refleti e avançai. Todo o trabalho que estaciona não progride. O trabalho bom, o indivíduo esforça-se, a intuição vem, mãos à obra, coragem e fé. O contrário disto, o indivíduo enfraquece, falta-lhe a resolução, o trabalho estaciona. Certamente que os diretores espirituais não abandonarão a obra no começo, mas conforme já vos tem sido dito várias vezes por diferentes espíritos competentes na matéria, é necessário o vosso esforço, pois que o próprio diretor espiritual desta casa já o declarou, a obra é sua, mas também é vossa. Assim, meus caros amigos, compenetrai-vos do vosso dever, e lembrai-vos de que nas grandes máquinas, não somente as peças mais importantes necessitam estar em seus próprios lugares, mas também a taxinha mais insignificante se desvia do seu ponto, produz um grande mal. Por conseguinte, dirigentes, diretores, dirigidos, sócios e todos mais firmes apostos e avante. Que a paz bendita do Salvador dos mundos esteja convosco e convosco perdure. Max. O uso dos dons que Deus nos concede. A paz e a luz bendita do Salvador esteja com todos vós e ao meu espírito não abandone. Meus amiguinhos, muito bela a vossa lição de hoje. Belo estudo, proveitoso ensinamento. Não podia Deus, grande, Deus onipotente e sábio, Senhor de todas as riquezas, Senhor de todo o universo, grande, bom, magnificente em todos os seus dons, exaltado e puro em todo o espírito da compreensão humana, não podia Deus condenar aquilo que é justo e bom, e que é a mola real de todo o progresso. Deus condena, sim, meus caros irmãos e amiguinhos, o mau uso que nós fazemos dos dons que recebemos dele. A inteligência, este dom belíssimo que exalta a criatura, tornando-a quase divina, a beleza, que tanto atrai, que tanto encanta, quem formou, quem a concedeu. O grande Deus, onipotente e justo, o Criador de todas as coisas belas. Agora, o homem possuidor de grandes talentos, de vasta erudição e conhecimentos profundos que faz uso mal desses mesmos dons que Deus lhe concedeu. A esse homem que abusa da misericórdia divina, esses mesmos dons serão cassados um dia. Assim, o rico que tanto bem pode fazer, que tanta lágrima pode enxugar, que tanto prazer justo pode ocasionar, o rico, pelo fato de possuir o seu dinheiro licitamente ganho, será um condenado a não penetrar na mansão dos justos. Jamais. Ele entrará, será muito feliz, será acolhido por Deus,
caso saiba praticar a soma de bens que é justo esperar das posses de que dispõe. O pobre, porque não tem um real de seu, porque não possui na terra senão a porção que ocupam as plantas dos seus pés, será um desprezível aos olhos de Deus. Não. O pobre pode ser um rico de virtudes e, assim, ninguém lhe poderá tomar o seu lugar no além. Vede, portanto, meus amigos, que o que tem valor é unicamente o uso que fazemos daquilo que Deus nos dá. Deus nos fez pobres. Vamos viver como pobres, dignos, humildes e agradecidos às esmolas que recebemos. Deus nos fez ricos. Vamos ser agradecidos pelo que nos deu, a fim de podermos ser agradáveis aos seus santos olhos, fazendo benefícios a mãos cheias. Caros amiguinhos e minhas irmãs, estou entre vós hoje pela última vez nesta casa. Quando neste local voltar novamente, espero em Deus ser em grande júbilo, pois estareis, com certeza, em outras condições. Assim querem os vossos planos, assim espera Deus. Mais uma vez, a todos vós concito a não perturbardes jamais o ambiente que vos cerca. Buscai manter as vossas almas tanto quanto possível em paz, como rezam as Escrituras, e nessa paz possui as vossas almas. Buscai, todo o possível, serdes mansos e humildes de coração. Nós procuraremos vos cercar de todo o conforto nas vossas aflições, de todo o enlevo nas vossas dores, de toda a felicidade no vosso interior. Mas, nesta hora de trabalho, nesta hora difícil em que é preciso coesão no trabalho, força, desembaraço e coragem unida, não vos esqueçais, sede amorosos uns para com os outros, não vos crucieis uns aos outros com os espinhos engendrados pelas vossas próprias mãos, não vos martirizeis duplamente, porque, quando martirizais aos outros, muitas vezes martirizais muito mais a vós mesmos. Não é mesmo assim? Paciência e fé. Estais no momento decisivo, em que o passo vai ser dado à frente. Coragem e fé. E a vós, que sois a causa direta de tudo isto, vós que involuntariamente fostes a mola real de todo esse movimento, que a paz bendita do Salvador sustente a vossa fé, a fim de que jamais possais recuar um passo na belíssima senda que vos é destinada. Paz e luz a todos os homens. Paz e luz a todos os que estão nesta casa. Aí tendes a minha colaboração, a minha palavra escrita que tanto desejáveis. Irene. Humildade. Sede humildes, é a palavra do meu Senhor. Salve a humildade, virtude excelsa do cristianismo espírita. Salve amor cristão, que vens esclarecer a humanidade apontando o verdadeiro reino de Deus. Salve a virtude excelsa da humildade, que mostra ao homem a sua verdadeira origem e lhe faz compreender para que se modifique as ambições egoísticas da terra, a ambição do mundo, a ponto de esquecer as glórias afetas ao caráter do homem, porque o ensinam a ostentar aquilo que verdadeiramente não possui, e que o afasta da verdadeira caridade, que é o próprio Cristo. Salve cristianismo espírita! Salve as bênçãos do Senhor sobre os seus na terra! Na história dos tempos passados, o Cristo aparece humilde e bom, entre as palhinhas toscas de Betlém, até a via crucis que o encaminhou ao Calvário e o pregou numa cruz. O pensamento do homem, levado ao princípio do cristianismo, lhe faz compreender a grandeza da mais verdadeira humildade. O homem orgulhoso, cada vez mais se afundará no pântano do egoísmo e das paixões vis, maculando seu caráter, prejudicando a limpidez da sua alma. Orgulho humano, tu és o monstro que absorves as criaturas humanas e sugas delas próprias as seivas com que te nutres, para aparentar aquilo que não és. Orgulho humano, tu pensas subir ao apogeu da glória, esquecendo-te de que de lá a queda te será fatal. Orgulho humano, tu pensas subir com asas que te não pertencem e que falharão nas alturas, arremessando-te ao pó da terra. Orgulho humano, tu te assentas num trono de ouro semelhando um deus e ainda assim aceitas a adoração daquele que, fingindo amar-te, abraça-te, muito embora lisonje dos seus lábios, das suas ações,
A humildade fingida com que se prosterna aos teus pés, simboliza aquilo que efetivamente não é. Orgulho humano, tu cairás, e não vem longe a tua queda. Tu cairás, porque com os teus voos fictícios, não poderás atingir as alturas. Ao contrário disso, a virtude humilde, a virtude modesta, a verdadeira humildade, procura inocular nos seus semelhantes o seu amor cristão, baixando a choupana do pobre, sondando o coração do aflito, acalentando o órfão que não tem mãe, agasalhando a criança que não tem pão, amparando o fraco, porque não sabe caminhar só, socorrendo, protegendo e estendendo a sua asa benfeitora sobre a humanidade, ao mesmo tempo que se ocupa de uma forma não menos eficaz e modesta do levantamento moral dos espíritos pela demonstração prática do verdadeiro cristianismo. A verdadeira virtude cristã é a humildade. Quem não tem a dita de ser humilde, não conhece os segredos do mais verdadeiro amor. Quem conhece aquele que é o caminho, a verdade e a vida e que, não obstante, se assentou à mesa com publicanos e pecadores não pode sentir orgulho, não pode ter dentro do peito sentimento algum que não seja baseado na mais perfeita humildade. Recordando os tempos passados, celebra-me hoje festivamente, mas a mim convém diminuir-me porque só ele poderia crescer. Nos tempos passados foi essa minha palavra e hoje é preciso que a repita tal qual, se bem que o Cristo, a perfeição absoluta, não podia sofrer aumento nem diminuição. Mas, enquanto a minha voz retumbou no deserto, pregando a sua vinda, esperando a vez em que me fosse permitido desatar-lhe a correia dos sapatos, enquanto a minha voz clamou para que o mundo recebesse e aceitasse, tive muito prazer em crescer, para poder ser o seu precursor, mas desde o instante em que a sua palavra divina ecoou na Galileia, desde o momento em que a sua figura distinta, porque divina, apareceu, era ele o sol nascente, mais tarde o sol em seu apogeu, enquanto que eu pendia para o ocaso. Assim, meus amigos, diante da grandeza infinita do Mestre, como compreender que espíritas elucidados nas lições do cristianismo, que deviam basear o seu amor na mais perfeita humildade, porque assim ele o determinou, porque assim ele exemplificou, poderão perante o mundo aparentando uma religião que de fato não existe no seu pensamento e muito menos no seu coração, simulando uma devoção que não possuem, um zelo que não é zelo, porque é ciúme, como poderão justificar as suas polêmicas, as suas lutas partidárias, abrindo fileiras opostas no seio do espiritismo que deve ser causa unida e sob o mesmo estandarte, como poderão estabelecer partidos que se digladiam, que se combatem sem ferir em cheio os preceitos básicos da religião que dizem professar. É o caso de repetir a frase que vós deveis conhecer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir de ira vindoura. Rebanho do Senhor, vós que vos congregais sob a sua palavra, buscando ensinamentos nos evangelhos segundo o Espiritismo, não deixeis que os vossos espíritos enlaçados na trama desse zelo que não é verdadeiro porque não é santo, não consintais que os vossos espíritos se encham desse orgulho. Deveis antes ser mansos e humildes como o Espírito do Divino Mestre, sem nutrir dentro de vós pensamentos de ódio, pensamentos de intrigas, paixões odientas, que revelam unicamente o fel que ainda existe dentro do vosso peito, as lacunas, as falhas do vosso caráter espiritual. Demonstrai, ao contrário disso, zelo, mas zelo, que é demonstrado em paciência, resignação e fé e propaganda incessante que de fato é a verdadeira caridade. Aí tendes em que ocupar os vossos lazeres, aí tendes em que ocupar o vosso pensamento, aí tendes em que ocupar o vosso repouso, dentro das normas de humildade traçada por Jesus. Fazei obra digna do cristianismo, e deixar que o mundo lá fora vos espezinhe e escarneça de vós. E aqui que deveis ilustrar o vosso espírito, no conhecimento das coisas sagradas, e é aqui também que deveis beber os ensinamentos da doutrina cristã para, então, lá fora, dar o testemunho daquilo que realmente aceitais. Aí tendes a vossa obra, aí tendes a vossa tarefa, e não será por palavras,
Não será por discussões que haveis de a comprovar perante o mundo, será por fatos, por obras e pela quebra desse orgulho indômito que ainda ruge dentro de vós mesmos e vos procura empolgar. E tempo de endireitar. É tempo. A obra prossegue e prosseguirá. Feliz daquele que é valente. O homem que pelo seu amor cristão se mostra na altura da verdadeira fé, é manso e humilde de coração. 23 de junho de 1931. João, o Baptista. Palavras finais. Meus amigos. Concluir significa terminar e é uma certa ordem de coisas que não se acabam. Estas comunicações pertencem a essa ordem, pois que a fonte distribuidora da água da vida não pode secar. Assim, não venho concluir, mas encerrar esta série sujeita como tudo quanto se relaciona com a Terra, a uma parada transitória. Fim desta série. Outras muito naturalmente seguir-se-ão, como é lícito esperar dos diretores da boa propaganda espírita no espaço. Lede, assimilai e dai fruto correspondente ao aproveitamento que houverdes adquirido. Será nossa imensa satisfação. Paz e luz vos conceda Jesus. Max. Fim.